Agora você me chamou, gravado, uma coisa assim, me chamou. Agora todo mundo no Brasil inteiro me ouve. Por quê? Eu tenho minha cultura diferente. Tanto é que lutando pela vida humana, também lutamos pela vida, ou seja, pela nossa natureza. Por isso que nós não queremos que danifique a nossa cachoeira. Nós vamos sim lutar por esse nosso povo. Nós vamos fazer a tomada sim, porque esta terra, essa daqui é nossa terra. Ela é nossa vida. E ninguém vai tomar de nós. A questão indígena no Brasil está longe de ser resolvida. Nossa equipe viajou por várias partes do país para mostrar a realidade de aldeias, tanto em terras já demarcadas, quanto naquelas onde ainda há conflitos com os fazendeiros. O Caminhos da reportagem de hoje traz à tona a luta indígena para permanecer e sobreviver na terra de seus antepassados. Em Guarani Kaiowá, esta anciã conta que o bisavô e tataravô dela moravam na terra que pisamos agora, uma terra que hoje já não pertence mais a eles. Então, quando ela tinha acho que de 10 anos de idade, tinha uma oca desse daqui, era duas, que é onde ele plantava, guardava o arroz e as coisas de comer. Quando os fazendeiros começaram a chegar, a fazer o tiro e mandar eles embora a família, passando pro lado do rio. A etnia Guarani Kaiowá é uma das 305 que existem no Brasil. Homens e mulheres que fazem parte de uma população de cerca de 897 mil pessoas que se reconhecem como índios. Apesar de se reconhecerem como indígenas, nem todas as etnias conseguiram conquistar seu território. Os Guarani Kaiowá ainda lutam pelo reconhecimento da terra sagrada, o Tecorrá. Na aldeia Laranjeira, em Anderú, em Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul, vivem 140 pessoas. É uma das 39 terras que estão sendo reivindicadas pelos Guarani Kaiowá na região e que a FUNAI ainda estuda se é mesmo território indígena. Assim que chegamos, fomos questionados se o fazendeiro, dono das terras, era quem tinha nos enviado. O clima de desconfiança com a imprensa é grande, já que se sentem atacados o tempo todo pelos jornais do estado. Após convencê-los de que estávamos ali para tentar entender a sua realidade, nos receberam com cantos e danças. O cacique Farid Mariano diz que a situação aqui não é das melhores. Hoje nós estamos vivendo aqui na miséria. Nós não estamos plantando nada. Os Guarani Kaiowá não vivem juntos um do outro. Cada família tem sua casa longe da do vizinho. Uma pequena mata é o único local que eles têm para caçar os animais que ainda restam por aqui. O dono das terras colocou uma cerca ao redor da aldeia. Daqui eles não podem passar. Alguns dos barracões improvisados são feitos da lona de embalagens de agrotóxicos, que deveriam voltar para o fabricante. As condições miseráveis são encaradas pelos índios como uma resistência. Por uma decisão da justiça, eles aguardam no local a definição de qual área será demarcada como território sagrado dos Guarani Kaiowá. O ideal para o cacique seria uma área de 11 mil hectares. Hoje, eles estão concentrados em apenas 25 hectares. Uma
Uma situação vista também em outras aldeias Guarani Kaiowá. O procurador do Ministério Público Federal em Mato Grosso do Sul faz uma comparação. Estão lá confinados, né? E assim, de uma perspectiva objetiva, eles têm menos espaço que o gado. Em Laranjeira, em Anderu, uma porteira trancada com cadeado acentua o isolamento e impede o acesso à estrada asfaltada que leva até a cidade. Por isso, para sair dali, eles são obrigados a dar uma volta de mais de 4 quilômetros a pé ou de bicicleta. Do outro lado está seu Raul, o fazendeiro que tem parte da terra ocupada pelos índios. Além dele, só quem tem a chave do cadeado é a equipe da SESAI, a Secretaria de Atenção à Saúde Indígena, e o motorista do ônibus escolar. Uma decisão da Justiça garantiu que as 52 crianças da aldeia têm o direito ao transporte. Para chegarmos até a aldeia, pedimos permissão para seu Raul, que também se dispôs a conversar com nossa equipe. Então isso aqui é uma coisa particular. Isso aqui, o direito de vir existe, mas deve haver limites para o direito de ir e vir. Se você tiver uma chácara, eu posso varar a sua chácara sem pedir licença e tudo mais. Ao contrário de outros locais do país, onde houve invasão de terras indígenas, a região de Dourados fez parte da Marcha para o Oeste, ação de Getúlio Vargas para povoar o centro-oeste do país. Com isso, nos anos 40 e 50, as terras que tinham sido demarcadas como indígenas na década de 20 foram doadas a colonos pela União. Seu Raul mostra os documentos. Aqui, eu estou há 50 anos. Agora, veio os antropólogos e dizem o seguinte, que o Getúlio roubou a terra do índio para dar para o branco. Não, ele fez uma reforma agrária porque precisava povoar a fronteira. Não precisava povoar a fronteira? A fronteira aqui está povoada, hoje podia ser do Paraguai. Índios e fazendeiros têm argumentos completamente diferentes, mas em um ponto há consenso. Os dois lados concordam que aqui, nessa região, falta uma ação mais firme do Estado brasileiro. A situação aqui já se arrasta há quase 5 anos. A FUNAI está fazendo estudos antropológicos que se baseiam principalmente no que os próprios indígenas contam, já que a terra tomada por plantações nem sempre revela resquícios históricos. Esse tipo de levantamento é contestado pelos fazendeiros. E aí o antropólogo da FUNAI vai lá, ninguém acompanha, ninguém sabe o critério, ninguém avalia. Os antropólogos não, a gente tem as nossas avaliações, a oralidade vale. Houve sempre movimentos, tanto parte dos produtores rurais, né, do próprio governo do Estado, para que não houvesse identificação desses territórios. Ações judiciais foram movidas, toda uma mobilização foi efetivada para que não houvesse a identificação desses territórios. Mas ainda não há um resultado desses estudos. E quando há alguma decisão, bate de frente com disputas judiciais. Aqui na região dos Guarani Kaiowá, a gente tem terras indígenas já homologadas, né? Já reconhecidas, demarcadas, delimitadas e homologadas e registradas em cartório da União, mas que foram judicializadas, ou seja, tiveram seu decreto de homologação suspenso, estão na justiça e, portanto, os indígenas não têm posse efetiva dessa terra. Só no ano passado, 2 lideranças foram mortas. E neste ano, um garoto de apenas 15 anos foi assassinado quando pescava com o irmão em uma fazenda ao lado de sua aldeia, em Carapó. Vai pescar e depois o pistoleiro vai atirar. E depois o meu irmão fica quase que... Depois ele morreu. Ai, diz. O fazendeiro assumiu que atirou quando ouviu os cachorros latindo. O corpo do adolescente foi enterrado na fazenda, que é reivindicada como Tecorá Pindoti, a terra sagrada. Fatos como esse só aumentam ainda mais a tensão na região. A situação dos Guarani Kaiowá tem chamado a atenção do restante do país desde o fim do ano passado, quando uma carta da comunidade de Pieli Tucuy foi divulgada. Nela, as lideranças indígenas dizem que todos vão morrer em pouco tempo,
já que não há perspectiva de vida digna e justa. Ainda afirmam que o governo poderia decretar a morte coletiva de todos ali para já serem enterrados juntos aos antepassados. A carta não citava o suicídio, mas foi interpretada dessa forma e ganhou a atenção do país. Nas redes sociais, pessoas se mobilizaram para divulgar a história dos Guarani Kaiowá. Tanto que, no fim de 2012, uma comissão do governo federal foi até a região para minimizar a tensão. A gente está querendo encontrar uma solução de curto prazo para resolver essa situação difícil aqui do estado de Mato Grosso do Sul. Hoje, nossos filhos, né, Kaiowá, nascem, né, na luta, vivem na luta, né, crescem na luta, morrem lutando pelos seus pedacinhos de terra. Né? Desde então, quase 5 meses se passaram e nada mudou para os Guarani Kaiowá. O secretário de Articulação Social da Presidência da República, Paulo Maldos, vem acompanhando todo o processo e diz que a solução não deve ser rápida. São os antropólogos contratados que fazem os estudos, né? Então, esses estudos, que eu posso dizer é que foi feito um compromisso na Assembleia Indígena. Os antropólogos foram todos lá, todos os coordenadores de grupos de trabalho, e se comprometeram com um calendário de entrega dos relatórios referentes a cada uma das áreas. São 36 terras, se não me engano, né? Esses relatórios vêm sendo entregues para a FUNAI. A situação já era prevista pelos próprios índios no Atiguaçu, a grande assembleia deles, que ocorreu no início de dezembro de 2012. Chega de massacre! Chega de blá blá blá! Chega! Nós olhamos aqui para vocês e vocês ficam falando que vai acontecer a demarcação, mas quando? Não traz nenhuma solução para o meu povo. Ládio foi torturado e viu seu pai, o cacique Marcos Veron, ser assassinado. A gente, né, sofreu muito, né, nessa massacre que a gente teve, né, com os fazendeiros, capanga do fazendeiro, né, a gente perdemos o grande cacique, o nosso liderança também maior aqui do Mato Grosso do Sul, que era o cacique Marcos Veron, meu pai, né. Mas no caso Marcos Veron, os acusados não foram condenados pelo crime de homicídio, apenas por sequestro, tortura e formação de quadrilha. Com essa demora toda já foi aí 284 lideranças mortos, né? E a gente aguarda mesmo que um dia a gente espera justiça, né? Justiça por essas pessoas que hoje estão livres, soltos, que mataram nossos lideranças indígenas. Algumas áreas na região já estão demarcadas. A terra indígena Dourados, que abrange as aldeias de Bororó e Jaguapiru, fica na periferia de Dourados. Homologada em 1965, o local não parece uma aldeia, e sim várias chácaras com casas de alvenaria. O cacique de Jaguapiru está lá, mas não é reconhecido e respeitado como cacique por todos ali. Ao procurarmos o cacique, fomos recebidos como manda a tradição. Mas esse tipo de boas-vindas é cada vez menos vista por aqui. Getúlio, cacique, se esforça para manter as tradições em uma terra contaminada pelos costumes dos brancos. Os mais novos estão sendo ensinados na casa de reza, que foi feita há pouco tempo. O canto de boas-vindas é entoado por várias gerações da família de Getúlio, sons que estão se perdendo à medida que os índios migram para a cidade. Na aldeia de Getúlio vivem cerca de 14 mil pessoas, em uma área de 3.500 hectares, que convivem 3 etnias que no passado não viviam no mesmo ambiente. Um mês para chegar lá. Esse é o vizinho mais perto já. Então essa nossos vizinhos. Antigamente vivia assim. Então nosso vizinho, que um espaço bom para nós. Chega lá, fica uma semana, 2 semanas lá, aí volta para casa. Então agora não. Do jeito que nós estamos aqui, ó,
tira os pés da casa, a gente já vê a casa do vizinho. A indigenista Carmen Figueiredo explica que muitas vezes os espaços reivindicados pelos índios não são compreendidos. É preciso lembrar que há noções diferentes de espaço. Mas a forma de lidar com o espaço, a sua cultural, de uso e tudo dos índios é diferente. Então eles precisam daquela floresta. Se eu preciso caçar para sobreviver, vou caçar um porcão. Esse porcão, para reproduzir, se você for fazer a cadeia para reproduzir, que espaço que ele precisa? Ele vai se alimentar também de outros, né? Ele também tem a alimentação dele. Se for fazendo até o topo da cadeia, o espaço que todo mundo precisa, as pessoas falam, mas a área indígena é muito grande e tal, não sei lá o quê. Faça a cadeia toda. Mas o tamanho da terra é questionado pelos fazendeiros, que acreditam que as reivindicações por mais espaço não vão parar, já que a população indígena cresce numa velocidade maior que a do restante do país. A gente está numa discussão que, se for seguir essa lógica de raciocínio de precisa mais território, demarca, amplia, precisa de mais território, demarca, amplia, a pergunta é onde nós vamos parar quando? Na verdade, é uma falsa questão, porque nós temos terras indígenas, por exemplo, Parque Nacional do Xingu, né? Ele fez 50 anos. Né? Há algum pedido de ampliação do Parque Nacional do Xingu? Né? Há um pedido de ampliação da terra indígena dos Cajuel? Há algum pedido de ampliação de terra indígena que estão tituladas há 50, 60, 70 anos? Então, eu desconheço. Com o confinamento em pequenas áreas, surgem outros problemas. Para o cacique Getúlio, a falta de esperança resulta muitas vezes em atitudes drásticas, como o suicídio. Então isso, suicídio traz aqui para nós. Mas esse que a gente vê, existe essa doença. Mas essa doença quem pode curar? O médico não pode curar, ninguém não pode curar. Mas os sonhos de Getúlio não morrem. Ele imagina um dia voltar a viver em um espaço maior e ter a vida de quando era criança. Eu espero que vai dar tudo certo. Só a gente ir no espaço para a gente tomar aquele espaço, aquele nosso tecorrana. Ali vai ter alegria para nós, ali vai ter xixa, ali vai ter reza, ali vai ter comida para nós. Mas se aqui vai ser difícil resolver nesse pedacinho de diário, porque é difícil. No próximo bloco, nós fomos até Rondônia conhecer duas etnias, o Suruí e o Cinta Larga, que vivem numa área de conflito e lutam para que as suas culturas não desapareçam. A luta não acaba quando se conquista a terra. No caso dos indígenas, a luta está longe de acabar após a demarcação. No Brasil, há 505 terras indígenas reconhecidas, um total de 12,5% do território. Uma delas é a 7 de setembro. A data representa não o dia da independência, mas quando o primeiro acampamento branco foi montado ali. A terra indígena Suruí foi demarcada em 1976, mas apenas 7 anos depois é que os indígenas receberam a posse total das terras. De lá para cá já se passaram 30 anos. O Suruí, ou Paiter, em Tupimundé, como preferem ser chamados, ainda lutam para preservar seu território. Nos anos 80, metade da área acabou nas mãos de fazendeiros e empresas. Mas a consolidação das terras e a luta do Suruí Paiter não acabaram por aí. Ainda hoje eles têm que conviver com a invasão ilegal de madeireiros.
Por satélite, é possível ver que a área é a única preservada da floresta amazônica na região, já tomada por fazendas, a maior parte de criação de gado. A área de floresta chama a atenção dos madeireiros por ter árvores nativas, grandes e antigas, que têm um preço alto no mercado. E não é difícil perceber a atividade ilegal na região. Foi em uma dessas estradas paralelas à terra indígena que, à noite, encontramos um caminhão carregado com toras de madeira, abandonado na estrada de terra. Provavelmente o carregamento era ilegal e os motoristas fugiram ao ver as caminhonetes da nossa equipe, parecidas com as da Polícia Federal. Apesar de alguns indígenas se envolverem no mercado ilegal de madeira, a maioria não concorda com a atitude. Os Suruí tentam combater essa exploração com alguns projetos. Um deles foi usar a tecnologia a favor de quem muitas vezes era isolado culturalmente. Um projeto com o Google criou um mapa cultural do Suruí, no Google Earth. Basta procurar pelo Suruí no mapa para encontrar informações sobre a cultura, as tradições, histórias e costumes do Suruí. Com isso, os jovens aprenderam a usar o computador. Também passaram a usar câmeras para registrar o que acontecia nas aldeias. E, do meio da floresta, levar ao resto do mundo informações sobre como vivem os Suruí. As pessoas podem conhecer a cultura do povo Paiter Suruí e dar valor para essas pessoas, para os índios Suruí. O cacique Almir Suruí é quem está por trás de projetos como esse. No escritório da associação, exibe troféus e fotos do reconhecimento do seu trabalho. E se sente à vontade ao rebater críticas de que a tecnologia poderia mudar a cultura indígena. Não vejam como é que a tecnologia pode acabar com a nossa cultura, por exemplo. Né? Pelo contrário, né? Eu acho que tecnologia não faz sozinho. Né? Quem que faz as informações que estão aqui são as pessoas. Do escritório para o meio da floresta, Almir nos leva para conhecer onde é a terra do Suruí. Ele é acompanhado pela Força Nacional por causa de ameaças de morte que sofreu. Logo na entrada, Almir nos mostra uma área de reflorestamento. Foram feitos estudos a partir de um diagnóstico que nós fizemos do nosso território. Então, esse diagnóstico feito trouxe quantos por cento da cultura já estão sendo esquecidos e quantos por cento do território, a floresta no território já foram desmatadas. O reflorestamento começou em 2005. O madeireiro ilegal, para não ser preso, preferiu pagar sua pena em serviços comunitários. Foi aí que o primeiro plantio de 79 mudas foi feito. Depois disso, ONGs do mundo todo começaram a ajudar. Chegamos na aldeia, mas a maioria das pessoas estava no meio do mato fazendo o plantio das mudas. Encontramos na floresta um grupo grande que limpa o solo para fazer o plantio de árvores típicas da região. O desmatamento ainda ocorre dentro da terra indígena, até porque a fiscalização, segundo Almir, é insuficiente. Ainda temos no nosso país um modelo que a gente acha que é destruir floresta que vai trazer mais resultado urgente ou imediato, né? E que achando que esse é o modelo que a gente precisamos para o nosso futuro. Mas o povo suruí está dividido politicamente. De um lado, os que apoiam Almir, de outro, os que não concordam com o jeito dele governar e acham que ele pode estar se beneficiando com isso. Fomos até uma das aldeias que se desligaram da liderança de Almir. Em Abir, ao contrário do outro grupo, vivem uma batalha constante para conseguir dinheiro para os projetos. Fomos recebidos como manda a tradição. A tinta, feita de genipapo, serve para mostrar que fomos aceitos pela comunidade. E o que significa essa pintura aqui? Essa pintura aqui é pintura da onça, da menina moça. E demora a sair? Demora mais ou menos uma semana.
projetos da aldeia é o do mel. 12 jovens foram capacitados para trabalhar com apicultura através de um recurso da Caixa Econômica Federal. Josafá é um desses jovens. Aprendeu a criar as abelhas e gostou do trabalho. Eu adoro trabalhar com mel e mexer com as abelhas lá. Pessoal, é o projeto, né? Chamou o cara que mexe com abelha assim, aí deu capítulo. Aí a gente vem ensinar a gente aqui, aí a gente já está sabendo mexer com mel. Hoje com você já abelhas. consegue até ensinar. Sozinho a gente vai lá e já pode capturar. Para os mais novos que já estão vindo aí, a gente vai passar esse ensinamento. O que a gente aprendeu, né, a gente vai ensinar para eles. Mas como o projeto ainda é pequeno, a produção não é suficiente para vender fora da terra indígena. O cacique conta que a comunidade tem tido acesso a pequenos projetos, mas que ainda não conseguiram ter bons resultados. Nós temos vários projetinhos que a nossa associação fazendo, né? Por exemplo, tem essa apicultura aqui. Agora nós temos um projeto da piscicultura, né? Com apoio do Ministério Público agora, né? Então, esse aí... Agora nós temos o projeto da castanha. A FUNAI tem um projeto da castanha para nós, né? Para dar renda. A luta por projetos na aldeia quer dar renda às famílias e evitar que os índios se envolvam com práticas ilegais. O cacique diz que a situação na comunidade é bem diferente do que é mostrado na TV muitas vezes. Eu vi muito imagem que passa na televisão, passa no jornal, fala que índio está bem, índio está muito bem, né? Então já chega de falar, ouvir isso aí. O jeito que está aí, nós vivemos aqui na aldeia. Não tem nada de bom para nós, né? Não tem nada de bom para nós. Ele confirma que os madeireiros ainda atuam na terra demarcada e a falta de fiscalização agrava o problema. Eu vou lá no FUNAI, falo para ele. Muitas vezes o FUNAI fala que não tem recurso para mandar a polícia lá tirar, né? Então fica difícil para nós aí. Mas representantes da FUNAI dizem que a fiscalização tem sido feita junto com a Polícia Federal. Entretanto, acreditam que não basta apenas voltar o olhar para a terra ou para os indígenas. Esses municípios, em especial, por exemplo, o Espigão do Oeste, que é onde fica Pacarana, que é o entroncamento entre as terras indígenas Oró, Cinta Larga e Suruí, é um município que tem na sua atividade econômica principal a venda ilegal de madeira. Então, por mais que a gente faça várias operações, se não trazemos alternativas, outras econômicas para o município, é muito difícil, é uma guerra muito injusta. A principal ação conjunta do governo federal, o Programa de Proteção e Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas, usou no ano passado 652 milhões e 600 mil reais, 70% do que havia sido autorizado no orçamento. Só que desse valor total, 92% foram para ações de saúde indígena, sobrando pouco para outras áreas, como fiscalização, projetos sustentáveis e preservação dos conhecimentos. Perto da terra do Suruí está uma outra reserva, a do Cinta Larga. A conhecida reserva Roosevelt tem 2 milhões e 600 mil hectares de terra, uma imensidão de floresta amazônica, onde vivem 1.757 índios. Ao chegarmos na aldeia, esperamos até que a Assembleia de Caciques pudesse aprovar nossa presença ali. Roosevelt ficou conhecida pelos diamantes. Debaixo dessa terra está uma das maiores reservas do mundo. Os garimpeiros ilegais foram atraídos pela notícia e invadiram a terra, seduzindo inclusive alguns indígenas. Estima-se que daqui já saíram mais de 200 milhões de dólares da pedra mais cobiçada do planeta. Não há sinal de riqueza por aqui. As casas são humildes, famílias vivem muitas vezes dependendo do que chega do governo. O coordenador das organizações indígenas da Amazônia brasileira acredita que a política assistencialista dada pela FUNAI no passado contribuiu para isso. Isso trouxe para eles grandes problemas, porque eles não têm iniciativa nenhuma por parte do próprio governo, que é a FUNAI,
E a gente vê muito pouco a educação para esse povo. E a conscientização de que fazer valer a cultura deles é importante. E não fazer para eles, e sim ensinar a eles preservação. A gente está querendo, assim, sociedade olhar diferente. Não assim como índios ricos, que índios têm isso, tem índio... Não. Vocês estão vendo aqui, ó, pobreza aqui. O contato com a cultura do homem não indígena trouxe para dentro da reserva não apenas as invasões de terra, trouxe o diabetes, resultado da mudança nos hábitos alimentares desses índios guerreiros. As caças e hortaliças foram substituídas pelo que vinha nas cestas de alimento enviadas pelo governo. A principal doença que os índios Cinta-Larga enfrentam mais hoje é a questão do diabetes. Essas comidas que o homem branco produz, né, na cidade, que passa muitas químicas, muito veneno, talvez deve ser isso que a gente não aguenta, né, e a gente acaba se prejudicando bastante. Aos poucos, a cultura Cinta-Larga está desaparecendo. As crianças, muitas vezes, não têm aprendido os costumes dos pais. Como é difícil hoje em dia o aluno nosso, ele fazer uma flechinha sozinho. João Bravo, o maior líder do Cinta-Larga, não fala bem o português, mas é possível compreender sua preocupação com o que vem de fora e interfere na cultura de seu povo. Índio compra telefone, índio brincadeira telefone, não adianta. Quem ensina para ela? Eu não ensino, entendeu? Por isso que nós ficamos preocupados. Hoje, a principal luta do Cinta-Larga não é apenas manter os garimpeiros longe, mas também conseguir incentivo para que a cultura possa ser preservada dentro da própria terra indígena. Então, assim, tiver um projeto que possa eles, vamos fazer um exemplo, né, o índio ser um construtor, ser carpinteiro, né, então próprio ele, né, existe a madeira dentro da reserva, ele mesmo pode serrar, construir a sua casa. Mecânico para consertar carro, então ele seria um mecânico e ele mesmo puder sobreviver através disso. Equipamento que o governo, através da FUNAI, traz é muito, não é suficiente, né, porque tem muitas aldeias, então assim é muito pouca assistência, né. O povo Cinta-Larga nos mostrou que eles merecem ser lembrados não pelas riquezas que têm abaixo do solo, mas por algo que tem mais valor que isso, a reafirmação da própria identidade. E daqui a pouco você vai saber como está Raposa Serra do Sol, a terra indígena que foi motivo de muita luta no judiciário até que os fazendeiros de arroz fossem retirados do local. A gente volta já. Solo que é motivo de luta, de permanência, de sobrevivência. Nem mesmo uma das terras indígenas mais conhecidas do país teve descanso após conseguir a demarcação e a retirada dos brancos do local. Em 11 de dezembro de 1998, o ministro... Pensar em Raposa Serra do Sol é relembrar toda uma disputa judicial em torno da terra. A planície, tão característica do estado de Roraima, é substituída por uma paisagem de serras de pedra. Uma vegetação que leva o nome de lavrado, que é a savana brasileira. Rios que cortam os vales com águas cristalinas e surpreendem quem vem aqui pela primeira vez. Há 4 anos, muitas dessas paisagens haviam sido substituídas por plantações de arroz. Mas com a saída dos fazendeiros da região, agora quem mora nas casas da Vila Surumu são os próprios indígenas. A vila, inclusive, mudou de nome. Agora é a Comunidade do Barro. Por aqui ainda vivem também os Wapixana, Taurepang, Patamona e Ingaricó.
Todos foram empurrados por décadas para fora de seus locais de origem pelo agronegócio. Agora, com a terra devolvida, se esforçam para recuperar o solo dos problemas que as fazendas deixaram para trás. O agrotóxico, o desmatamento, as valas feitas para conter a água nas plantações de arroz. O resultado foi a extinção das florestas, a fuga dos animais nativos, a redução da água. Continuamos nossa viagem pela Raposa Serra do Sol até chegarmos à comunidade de Pedra Branca. Uma das principais atividades por aqui é a pecuária. Somando as criações de todas as comunidades indígenas dentro de Raposa Serra do Sol, hoje já se chega ao número de 70 mil cabeças de gado. A criação começou com um projeto da Igreja Católica, que doou uma vaca para cada índio. Começamos com 52 cabeças de vaca. E hoje? Hoje está chegando, nós temos 1.050 cabeças. Do gado se aproveita a carne e o leite e se faz o tradicional queijo de manteiga, mas basicamente serve de consumo interno. Apesar da quantidade de cabeças de gado, há dificuldade em vender a carne por não haver matadouro por perto. Nossa viagem por dentro da terra indígena continua rumo à comunidade considerada o coração de Raposa Serra do Sol, Maturuca. Toda a aldeia já nos esperava. Foi uma das recepções mais emocionantes que tivemos. Na Grande Maloca, as principais lideranças nos recebem como manda a tradição. Maturuca é considerada o coração dessa região das serras. E essas duas malocas aqui atrás têm toda uma simbologia. A média foi construída assim que o processo de demarcação foi iniciado. E a grande veio com a homologação, representando a união de todos os tuxauas, que são as lideranças de todas as etnias presentes na Raposa Serra do Sol. Os anos de luta fizeram com que quase todos dentro da Raposa Serra do Sol entendessem de leis, de projetos, enfim, termos jurídicos e legislativos que se referem às terras indígenas. Hoje a principal preocupação são as 19 condicionantes, regras criadas durante a homologação da Raposa Serra do Sol que dão abertura para atividades como mineração e hidrelétrica serem feitas com a aprovação do governo sem o consentimento dos índios. Existe 19 condicionantes, temos a PEC 215, que é muito contra os povos indígenas. Então nós ainda estamos preocupados muito, né? Nesse momento aqui a gente está pensando como que a gente vai fazer. Nós estamos sendo ameaçados ainda pelas grandes minerações, hidrelétrica, né, na Cachoeira do Tamanduá. Tem projetos de emenda constitucional também tentando trazer a volta desses invasores para cá. Ainda tem as 19 condicionantes que eles colocam que não favorecem ao indígena nenhum. É uma preocupação que não descansa, uma preocupação constante entre os indígenas, qual vai ser a sorte dessas 19 condicionantes. Há uma condicionante que diz que não pode haver ampliação de terras indígenas. Apesar de já terem conseguido a homologação e a desintrusão da terra com a retirada dos fazendeiros, vários projetos ainda ameaçam a integridade de Raposa Serra do Sol. Alguns deles estão em trâmite no Congresso Nacional, com uma proposta de emenda à Constituição 215, que quer deixar apenas nas mãos do Congresso a tarefa de aprovar a demarcação de terras indígenas. E com relação à PEC 215, isso para nós não funciona, né? Aqui não vai funcionar. Se caso isso entrar em vigor primeiro, todos os interessados são parlamentares e donos de terras aqui. Né? E todos eles estão formados por pessoas interessadas pelas próprias terras indígenas, que têm a maior parte dos recursos naturais. Os parlamentares, que eles fazem lei, mas só para lei para destruir as comunidades indígenas, se torna
uma coisa que não é bom para as comunidades indígenas que temos aqui na nossa região. O senador Romero Jucá, pernambucano, mas eleito por Roraima, defende ainda um outro projeto, a aprovação de explorar minério em terras indígenas já homologadas. O meu projeto diz como isso ocorrerá aqui no Congresso, como será a audiência dos índios, porque a Constituição diz também que os índios deverão ser ouvidos. Então, poderá ser feita mineração em terras indígenas ou não, dependendo da vontade de cada comunidade indígena. Esse processo será feito através de licitação pública, com acompanhamento do Ministério Público, e a comunidade indígena receberá royalty, ou seja, receberá o resultado da lavra, do resultado da mineração. O governo não se posiciona oficialmente quanto ao assunto, mas segundo o Instituto Socioambiental, o ISA, atualmente há 4.220 processos de requerimento minerário em 152 terras indígenas. Em 32 dessas áreas, o pedido de mineração equivale à exploração de 90% das terras. A área com maior número de pedidos de exploração é a dos Yanomami, em Roraima, com 657 projetos. Raposa Serra do Sol ainda convive com um outro fantasma, o projeto de uma hidrelétrica construída pelo Estado dentro da terra. Eles falavam que era bom, né, para o povo, né? Mas depois a gente foi reconhecendo a verdade, né? Como foi, fomos buscar história para fora, né? Vieram trazer a história que a barragem não é bom para o povo indígena, né? Existe um temor de que a construção dessa hidrelétrica seja uma nova porta para a entrada de milhares de pessoas logo após um longo e difícil período de luta, né, para que eles garantissem esse território aqui de serra a serra e de rio a rio, né? Foi uma luta de quase 40 anos, que foi concluída há pouco tempo, e a construção dessa hidrelétrica chega trazendo novamente esse temor, sem dúvida. Na comunidade do Tamanduá, a preocupação é constante até porque, na década de 90, houve confronto com a polícia a mando do ex-governador Neudo Campos para retirar os índios da região. Destruíram 4 casas, né? Destruíram nossas comidas, né? Derramaram tudo, espancaram 2 companheiros, né? E as crianças subiram aí a montanha, né? A gente expulsaram tudo, né? Tirando a gente daqui. Pois esse povo vai dizer sempre não, 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 até a última gota de sangue de último índio. Para que saibam. Na hora que vier. Tanto é que hoje nosso povo está inquieto, está doente, porque dorme pensando, acorda pensando. Será eles vêm? Como é que nós vamos fazer? Porque para sair essa demarcação, foram perdidas várias vidas. 21 lideranças. Hoje, sangue dos nossos mártires, para nós significa uma nova vida o que nós temos. Apesar da terra indígena ser uma responsabilidade do governo federal, algumas atribuições ainda têm que ser municipais e estaduais, como escolas e rodovias. Mas as condições das estradas de terra dificultam a chegada ao centro da Raposa Serra do Sol. Com certeza, se passaram pelas estradas, tem muita buraqueira. E as construções das nossas escolas não foram construídas. Hoje ainda tem umas construções das escolas que ela só está levantado a base, assim, não tá terminado. E essa é uma dificuldade vista também pelo governo federal. Uma configuração política, digamos, orientada pelas oligarquias locais, pelo poder econômico mais forte, por interesses econômicos que têm interesse nas terras indígenas. Então, eles enxergam, ao invés de enxergar, como o governo federal enxerga, a existência de povos indígenas ali como um benefício do ponto de vista da nossa riqueza sociocultural, da nossa diversidade étnica, que deve ser contemplada, fortalecida, apoiada, eles enxergam como menos terra dentro do mercado de terras. Essa medida que você está fazendo... Dentro das aldeias, os indígenas fazem o possível para ter a própria independência e passar o conhecimento, tanto o novo quanto o antigo, para as crianças.
faço móveis, né? Mesa, banco, tamborete. E também eu tenho os meus aprendizes, né? Que assim, no futuro são eles que vão estar trabalhando, né? As mulheres também se empenham para preservar o artesanato e fazer um excedente para vender fora da aldeia. Elas já conseguiram uma oficina de costura e a tecelagem, a moda antiga, também é preservada pelas mais velhas. Cenário bem diferente do que visto há 4 anos. Tereza, que é professora de macuxi, sabe como é isso. O filho mais velho sofreu as consequências da luta pela homologação. Com 18 anos, hoje, na comunidade 10 Irmãos, quando a gente estava lá, ele foi baleado na coxa. Estava lá na luta. O filho caçula, ainda bebê, já nasceu na terra homologada. E hoje a expectativa é outra, de que os mais novos possam crescer realmente numa terra de esperança. Espero que eles estejam numa vida muito saudável, uma boa educação, boa alimentação e boa saúde. Dentro da Raposa Serra do Sol, há povos que estão isolados geograficamente, como os Ingaricó, onde só é possível chegar por avião. Através da Força Aérea Brasileira, conseguimos chegar até uma das comunidades, bem próxima ao Monte Roraima, a Serra do Sol. A comunidade está bem próxima da fronteira da Guiana e da Venezuela, ainda na região de Lavrado, que parece uma savana, apesar de estar próxima da floresta amazônica. Uma chuva de granizo em novembro do ano passado fez com que a única escola da comunidade viesse abaixo. O jeito foi improvisar em casas como essa para que os alunos pudessem continuar estudando. A chuva de granizo também causou outros estragos. As plantações foram destruídas pelo gelo. Esta senhora Ingaricó conta na sua língua que nunca tinha visto nada como isso na região. Por estarem longe das cidades e sem uma via de acesso por terra, os Ingaricó sofrem pela falta de direitos que outros povos indígenas conseguem mais facilmente. O posto de saúde está caindo aos pedaços. A situação do nosso posto de saúde não está bem e organizado, está precário. A gente precisa ter mais material, quer dizer, queria fazer a sala de cada, fazer um atendimento odontológico e da vacina e atendimento médico, né? Mas a distância também permitiu aos Ingaricó que sua cultura fosse preservada. Eles ainda mantêm o Paraueang, a religião de seus ancestrais. Diamante, ouro, areia, terra, pedras, tudo que existe na terra tem vida. Por quê? A partir do momento que você retira eles para seu benefício, elas acabam e se defendem. E não são boas a defesa da terra. Só que nessa região, não porque não acreditavam nas nossas religiões, pelo contrário, respeitam até hoje outras religiões, mas que não queriam que enxergasse essa tradição, a cultura Ingaricó como alguma coisa inferior, como aconteceram em outras regiões, né? Os Ingaricó disseram, bom, a gente tem nossa cultura, a forma de acreditar. A música e a dança dos Ingaricó é algo que encanta e nos faz ter orgulho de um povo brasileiro que não se deixou abalar por outras culturas. E foi assim, com o canto dos Ingaricó, que nos despedimos dessa viagem por algumas etnias que nos mostraram a variedade de culturas dentro do nosso país.
povos que são hostilizados e sofrem preconceito, tanto pela sociedade quanto pelas próprias instituições públicas, mas que continuam sendo guerreiros e batalhando por uma vida mais digna, no chão em que seus ancestrais repousam e lhes dão motivação para continuar lutando.